Senhor presidente, para concluir sobre o que eu havia dito antes, sobre o recebimento da denúncia, hoje pelo STF, enfatizando o que a deputada Fabiana Bolsonaro disse, uma tremenda injustiça contra o nosso presidente Bolsonaro. Eu que estive como segurança em 2018 da campanha do presidente Bolsonaro, eu que participei durante 6 meses da vida do presidente Bolsonaro, daquele episódio fatídico, aquela sim, tentativa de homicídio em Juiz de Fora, contra o presidente Bolsonaro. Eu acompanhei toda a recuperação dele, deputado Letícia, aqui em São Paulo. Eu vi com os meus próprios olhos o dano que foi feito, o ferimento no presidente Bolsonaro, e muitos aqui negam, inclusive tem até documentário, dizendo que não houve a facada. Então, diante de absurdos como esse, nós temos que nos manter firmes aqui, convictos, certos de que estamos defendendo o que é correto. E o recebimento dessa denúncia hoje é mais um ato desse que, na nossa opinião, infelizmente... Deputado, vou fazer uma parte na sua fala. Pois não, deputada. Esta fala da época da facada, eu me recordo muitíssimo bem. Inclusive, nós nos encontramos na casa do nosso sempre presidente Jair Bolsonaro, e nós vimos de perto exatamente o que ele passou. Ele deu a vida pelo país e continua, né, dando a vida por cada um de nós. A injustiça que está acontecendo, tudo que está acontecendo, a perseguição, nunca na história houve tamanha perseguição política em algo que, de fato, não existe nada concreto, nada que legitima uma suposta tentativa de golpe, né? E é claro que a gente precisa se indignar, a gente precisa falar, a gente precisa apoiar, né, e ajudá-lo a recuperar suas forças para enfrentar o que está por vir. Parabéns também pelo seu trabalho, pela sua postura. Você sabe que nós estamos juntos aqui na Assembleia Legislativa, defendendo aquilo que nós acreditamos, aquilo que o nosso eleitor espera de nós, o nosso compromisso pelo Brasil. E apoiar o presidente Bolsonaro, mais do que um compromisso pelo Brasil, é um compromisso pela verdade, é um compromisso pela justiça e é um compromisso que nós carregamos de casa, dos valores que nós aprendemos em casa, que são valores em comum com o presidente Jair Bolsonaro. Que Deus ajude a nossa nação, que nos dê força para continuar diante de enormes desafios como esse que estamos passando, diante da falta de liberdade e verdade no nosso país. Obrigado, deputado Letícia. Meus parabéns também pela atuação. Estamos juntos aqui e vamos usar a nossa maior arma aqui, que é a voz, para poder trazer a verdade dos fatos. Isso aí. E eu gostaria também, falando de esclarecimento à população, eu sou coordenador aqui da Frente Parlamentar em Defesa da União Brasil-Israel e suas soberanias, e eu quero trazer, Machado, por favor, o primeiro vídeo, para a gente depois comentar. E o que você fala no teu programa? Eu falo que o Hamas vai ser vitorioso. Vai ser vitorioso contra quem? Contra os sionistas. E onde é que é teu programa? Conta aí pra gente divulgar. Casa Operária TV. Casa Operária TV. Das 9 às 10, todo dia. 9 às 10 passa onde isso aí? Da Casa Operária TV. Qual é o teu nome, né? Então estamos aqui com aqui na Rua Augusta, em frente ao Cine Sesc, instituição bacana aqui. Tá fazendo aqui uma propagandinha terrorista, muito legal. Só figuras ilustres. Só figuras ilustres. Eu não falei nada, amigo. Eu só estou perguntando. Eu só estou perguntando o que você está defendendo. Eu não estou defendendo nada. 1000% Hamas? E você já pegou numa arma, bicho? Você já pegou numa arma? Você está falando de culhão? Você já pegou numa arma? Você já matou alguém? Eu vou falar uma coisa pra você, ó. Você está falando que falta culhão para defender? Então, você já pegou numa arma? Você já matou alguém? O soldado de Israel tá tudo chorando lá, né? Tá chorando? Estão até usando fralda. Estão usando fraldinha? Estão? Muito bom. Vocês estão usando o quê? Vocês estão usando o quê? Por enquanto, vocês estão usando nada. Vocês estão usando um monte de pano. Propaganda, por enquanto. É isso aí, propaganda. Muita palavra, pouca ação. Porque é isso, gente covarde é assim.
Você, seu machista, misógino, machista. O que você sabe da minha vida? Machista. E quem que é você? Ele tá defendendo Israel. Eu não falei uma palavra, eu só questionei vocês. Eu só questionei vocês. Eu só questionei vocês, show. Boa sorte pra vocês, viu? Muito sucesso, viu? Genocídio nunca mais! Genocídio nunca mais! Viva o Hamas! Genocídio nunca mais! Nunca mais! Genocídio nunca mais! Viva o Hamas! Genocídio nunca mais! Genocídio nunca mais! Viva o Hamas! Genocídio nunca mais! Genocídio nunca mais! Viva o Hamas! Genocídio nunca mais! Genocídio nunca mais! Viva o Hamas! Genocídio nunca mais! É isso que essas pessoas estão defendendo. Um grupo terrorista que matou 1.200 pessoas no dia 7 de outubro de 2023, que sequestrou mais de 250 pessoas, ainda mantém em cárcere mais de 50 reféns. É isso que essas pessoas estão defendendo. Terroristas que colocam crianças dentro de forno micro-ondas, que arrancam cabeças de pessoas e estupram mulheres. Em nome do quê? De uma resistência? O Hamas hoje subjuga a população palestina. Foram bilhões, deputada Fabiana, foram bilhões para a faixa de Gaza. E sabe o que o Hamas fez? Esses bilhões era para combater a pobreza, a fome. Sabe o que o Hamas fez? Construiu 500 quilômetros de túnel. E a senhora muito bem falou do Deus de Israel, do povo escolhido. É por isso que nós criamos aqui a Frente Parlamentar, para defender o direito de defesa de Israel. Eu sempre digo, Israel não foi na faixa de Gaza no 7 de outubro e matou 1.200 palestinos, não. Aliás, a autoridade palestina está subjugada, está exilada na Cisjordânia. Não, foram os terroristas do Hamas que foram em Israel e mataram 1.200 pessoas. É por isso que nós precisamos trazer esclarecimento, deputada Fabiana, deputado Conte Lopes. Porque o Holocausto, que não deve ser comparado a nada, que foi o acontecimento mais trágico e cruel da nossa humanidade. O Holocausto não começou com os campos de concentração e com as câmaras de gás. Começou em pequenos atos como esse, que não foram combatidos. Atos antisionistas como esse, antissemitas como esse, não foram combatidos e foram propagados. Então, aqui em São Paulo, nós vamos sim trazer esclarecimento e combater. Essas pessoas seriam as primeiras a terem a cabeça perdida pelo Hamas. Seriam as primeiras a serem mortas lá, se fossem lá para o Oriente Médio. Então, fica aqui, se a senhora quiser ter parte. Senhor presidente, gostaria da parte. Deputado, me permite? Claro. Então, primeiro eu queria parabenizar pela Frente Parlamentar Brasil-Israel. E gostaria de dizer, esse vídeo me chocou em saber que tem gente que defende o Hamas, porque quem defende o Hamas pode dar mão para o Hitler. Pode andar de mão dada para o Hitler e ainda viram para nós e nos chamam de genocida. Isso é um absurdo, porque defendem o genocídio e nos julgam genocidas. Isso é uma tristeza. Então, eu estou aqui para dizer que, sim, somos... Eu não tenho nem palavras para dizer, somos absolutamente contra Hamas, contra quem defende Hamas, contra quem defende Hitler, contra quem é contra os judeus, porque somos cristãos, inclusive, podemos e devemos falar das nossas bandeiras, da nossa fé. Nosso Deus de Israel, sabemos o que acontece com quem é contra a fé do nosso Deus de Israel, contra os israelenses. Sabemos também sobre a podridão que aconteceu naquele dia. Eu tenho uma bebê de 6 meses e eu fico imaginando, se alguém fizesse isso comigo, colocar uma bebê no forno, na frente da mãe, eu nunca mais teria a minha sanidade mental recuperada. Então, parabéns pelas suas palavras e vamos juntos lutar por tudo isso que precisamos, que é respeito e decência. Muito obrigado, deputada Fabiana Bolsonaro. Agradeço
por fazer parte da frente, junto com o deputado Conte Lopes. Estamos juntos, senhor presidente, muito obrigado. E para terminar, presidente Jair Messias Bolsonaro, conte com o nosso apoio. Estamos juntos. Que Deus abençoe a todos.